Oi, criançada! Último dia do ano, espero conseguir fazer um videozinho. Falar do homem que previu o futuro. Como ele previu o futuro? Apostando na reversão à média. Bom, o livro que eu vou falar é o livro A Random Walk da Wall Street, do Burton Malkiel, que ele é economista de Princeton, ele é do board do fundo Vanguard, então é um cara bastante importante. E o livro dele foi um best-seller aí durante anos. E por que eu acabei caindo nesse livro, né? Tem vários blogs aí, tipo Mr. Money Mustache, não sei o quê. E a estratégia deles é um pouco curiosa, né? Às vezes até desvia um pouco do senso comum. E nesse livro você encontra a justificativa. Então, falando do livro, ele foi publicado pela primeira vez em 1973, tá? Então, faz bastante tempo, só que ao longo do tempo ele foi recebendo novas edições e adições, né? E incorporando os fatos da época. A edição que eu li foi a edição de 1998, tá? Eu não sei se tem edições mais recentes, enfim. E é incrível como o raciocínio dele é extremamente atual. O livro é uma coxa de retalhos. Então, você percebe que ele foi sendo encaixado pedaços assim, mas basicamente ele tem duas partes. A primeira parte ele é o apologia do mercado eficiente. E ele começa de um jeito bastante estranho. Ele começa a falar toda a irracionalidade do mercado para cair na ideia da hipótese do mercado eficiente. What the fuck? A ideia é que o preço desconta tudo. Então, não existe. O preço desconta todas as informações disponíveis e não disponíveis. Não tem como ele obter um retorno maior do que a média, basicamente. Então, ele tem que defender isso. E eu acho que ele faz um bom trabalho. E ele não é muito dogmático, então ele reconhece, fala, ó, galera, eu vejo que as premissas dessa teoria forçam bastante a barra, mas olhando as evidências, né, ela é um modelo que aproxima muito bem a realidade. Voltando. E a segunda parte, ele como se fosse um livro de educação financeira, né, e falando sobre quais são os investimentos disponíveis na época, né, no mercado americano, qual o estágio da sua vida, né? Você é uma velhinha, viúva, você não vai se expor ao mercado de ações e agora um jovem, está começando a vida agora, tudo bem. E desse tipo de coisa. Então eu vou focar mais na primeira parte, que eu acho que interessa mais aqui pro meu canal. Vamos começar. Primeiro capítulo, ele começa falando sobre as duas visões porque do preço e do valuation das ações. A primeira é o seguinte: existem fundamentos firmes. Então, por exemplo, expectativa dos dividendos, expectativa do crescimento, e isso é a base do valor das ações. E por outro lado, tem a ideia do castelo no ar, como eles chamam, que é o seguinte: bom, eu estou entrando nessa porque eu sei que mais para frente mais pessoas vão entrar e o preço vai subir. Ancorado nas outras pessoas, o que as outras pessoas pensam e o que elas vão fazer. Nos capítulos subsequentes, né, ele fala de todo tipo de bolha especulativa da história, desde lá do século XVI até o momento, né? Então ele vai citar a especulação das tulipas, ele vai especular, vai falar da Companhia dos Mares do Sul,
né, da Inglaterra. Isso aí, do tempo do Guaraná com rolha. E fala um pouco da crise de 29 e tal. Então, esses fenômenos de boom and bust são conhecidos na história da humanidade. E o fundamento deles é totalmente racional, né? Então, a pessoa entra num ciclo especulativo porque ela acredita que as outras pessoas também entram e a coisa se retroalimenta, né, de alguma forma. E depois ele faz uma revisão histórica maravilhosa e vai falando do período recente da história, né, os anos 60. Teve um grande desenvolvimento na eletrônica, né? Vamos citar Intel, empresas do tipo. E na época, as empresas que tinham Tronics no nome, ou Onyx, né? Tinham múltiplos maiores, né? Então era uma coisa totalmente racional, porque a galera achava que era a próxima grande novidade aí da humanidade. Então eles aceitavam pagar um prêmio em cima dessas ações. Apesar que o retorno delas no longo prazo se provou que não foi tão atrativo nos preços que estavam sendo praticados, né? E daí ele fala como a coisa andou nos anos 90, anos 80, 70 e 80, que uma empresa que tinha múltiplos maiores conseguia adquirir empresas que tinham múltiplos menores, e nessa fusão o mercado avaliava os múltiplos maiores, então tinha um ganho ali por se fazer fusões, né? Também totalmente racional. O quarto capítulo ele fala da bolha da internet, né? Todo mundo presenciou isso aí, talvez, não sei. Eu era criança assim, mas eu lembro que era internet, era aquela loucura. E a gente ainda tá vendo o desenvolvimento dela, eu acho que não tá fechado, mas na época, assim, tinha muito pouco concreto, né? Fatos concretos e muita expectativa. Passando toda essa loucura especulativa, ele volta falando assim, olha, os analistas fazem análise de duas formas. Uma é análise fundamentalista, que é o seguinte, como, como a empresa está gerando caixa, como está a dívida dela, se ela é uma boa pagadora de dividendos, ela tem expectativa de crescimento. Então essas são questões que os fundamentalistas se ocupam. E tem, por outro lado, a análise técnica, que ele descasca a análise técnica, descasca. Então, ele comenta, né, que no começo não tinha computador, né, lá em 70 não tinha gráfico como a gente tem hoje, todos os analistas técnicos ficavam desenhando os gráficos, então eles tinham mancha de tinta, assim, então era aquela figura pitoresca, né. Sob a luz da hipótese do mercado eficiente, existem três forças dentro da hipótese, né? Primeiro é a fraca, que daí ele fala o seguinte, nenhuma informação passada sobre o preço traz vantagem para o investidor. Então, o analista técnico, basicamente, ele vê o passado, ele olha o retrovisor, então, que são os gráficos. E, bom, daí ele traz uma série de evidências falando que isso aí, tipo, não funciona. E daí fala, mas e análise fundamentalista, né? Que nós vimos que, apesar da especulação, uma hora ou outra as pessoas caem na real e voltam pro fundamento. Ele ataca isso e também falando, olha, uma análise fundamentalista, o cara basicamente está fazendo uma projeção para o futuro. Quanto a empresa vai crescer? Quanto aquele mercado vai crescer? Então, como é que vão estar as taxas de juros? A visão dele é tudo chute, né? É tudo uma estimativa. E ele comenta, né, que tinham analistas que iam visitar as fábricas, iam visitar a empresa, né? Então, na visão dele é o seguinte, é uma estimativa e ao longo da história aí, tá cheio de exemplos, né, que acontecem eventos inesperados e que mudam todo o panorama. Então, uma projeção assim de 5 anos, meu,
quanto pode acontecer em 5 anos, né? Afirma que a segunda força, né, da teoria, que é o seguinte, é a semi-forte, que nenhuma informação pública traz vantagem para o investidor. No capítulo 8 ele fala um pouco da teoria do portfólio. Eu acho que isso começa uma parte interessante que ele explica os conceitos. A base da teoria é o seguinte, o retorno é desejado, você quer ter mais retorno. E ele define o risco como o desvio padrão, a variância do seu investimento. Isso aqui você quer minimizar, então você quer pouca variação para muito retorno. Qual é a joia, a gema aí desse pensamento? É a diversificação. E ele argumenta que tem ativos que têm correlações negativas, né? Então, por exemplo, quando um está subindo, o outro está caindo, e vice-versa. Ele cita um exemplo que é uma ilha, você tem um hotel, né? Um resort, assim, tipo piscina, coisas que turista de verão gosta, né? E você tem na mesma ilha tem uma fábrica de guarda-chuvas. Bom, quando faz sol, o resort vai lá e bomba. E quando faz tempo ruim, chove, a fábrica de guarda-chuvas bomba. Então, na média, né, os dois andam para frente, porque os dois são lucrativos, enfim. Mas existe essa variação, de alguma forma, é cancelada pelo esse fenômeno dessa correlação inversa, né, uma coisa com a outra. Então, essa é um pouco da ideia da diversificação, né? Você filtra o ruído e tem só o retorno. No capítulo 9, ele expande essa ideia de portfólio eficiente e fala do modelo de precificação de ativos, né? Então, qual que é a ideia desse modelo? Existe o risco específico de cada ativo e existe um risco sistêmico. Não existe um prêmio por tomar risco específico. Então, de alguma forma, você consegue diversificar esse risco e neutralizar ele. Porém, existe o risco sistêmico, né? E esse risco você não é diversificável. Dentro desse modelo tem uma característica de risco, né? Que é o beta, né? Todo mundo sabe falar do beta lá. Então, tipo, se o índice anda assim, uma empresa que tem um beta grande anda assim, e se o índice anda assim, uma empresa que tem um beta pequeno anda assim, né? Então, isso era tomado como uma medida de risco, né? Bom, ele argumenta, né? Existia uma corrente de pensamento que era bom investir em betas altos, né? Então, teoricamente, você está tomando mais risco, então é esperado mais retorno. Mas isso aí também se provou que não tem nada a ver. Então, ao longo do livro, ele vai falando de estratégias, né? E vai provando que tem um monte de estratégia que não tem nada a ver. No capítulo 10 ele dá uma pincelada lá no economia comportamental. Bom, daí qual é a grande o ponto de gravidade aí do livro? É a ideia de que o investidor, a maioria dos investidores, não é capaz de superar a média, né? Então, a média seria a média do mercado, né? Então, seria um portfólio amplo, diversificado. Por exemplo, o S&P 500 nos Estados Unidos, que são as 500 maiores empresas, corresponde a 70 e tantos por cento do capital de mercado. Então, a maioria dos investidores, dos profissionais, inclusive, os gerentes de fundo e tal, no longo prazo, não conseguem um desempenho superior. E daí vem a tese dele, que é o seguinte, você deve investir em fundos de índice. E é engraçado que ele fala que em 73, quando ele lançou o livro, não existia esse ETF, né, esse produto, não existia. Depois, alguns anos depois que ele lançou o livro, o Vanguard lançou o fundo e tal, e foi um sucesso. Então, muita gente investiu nesse tipo de veículo. Na trajetória do pós-guerra,
sobre os investidores em títulos, né? Título corporativo, que seriam os nossos debêntures, ou títulos do governo. Então, sistematicamente, os investidores de renda fixa, tanto por questões da inflação, né? Que os Estados Unidos teve um problema com inflação na década de 70, e tanto pela questão de manipulação de taxa de juros pelos estados, né? Porque durante a Segunda Guerra Mundial, eles mantiveram os juros baixos para os Estados Unidos conseguir financiar a guerra. E daí, passando esse período, eles deixaram os juros no nível normal, então, né, quem tinha título desvalorizou incrível. Então, é interessante, né, que é um paradoxo. As pessoas buscam, né, segurança, renda fixa, e no final das contas, tipo, não conseguem. Determinada parte do livro, ele também ele defende a hipótese do mercado eficiente, mas ele não é extremamente dogmático, né? Ele reconhece, assim, por exemplo, o Peter Lynch, o Warren Buffett, caras assim que ao longo do tempo tiveram um desempenho acima do mercado, mas eu vou até colocar o gráfico aqui, ele mostra que a grande maioria, não consegue superar o mercado. E ele fez essa previsão em 1970. Depois ele lança edições lá 20 anos depois e mostra que realmente essa ideia estava correta. Poucos superam o índice. Bom, galera, vou ficando por aqui. Recomendo a leitura. E é isso aí. Valeu.